Primeiro eu vou apresentar para vocês essa galera maravilhosa. Eu acho que vocês já conhecem, já ouviram falar, mas a gente segue aí apresentando. Eu tenho Raiz, educador, teólogo, pastor da Igreja Metodista Filadélfia, em Salvador. A gente tem aqui também Timóteo Oliveira, ciência social, mestrando também, estudando trajetórias de vidas negras, memória e identidade. E também é artista e produz aí esses novos olhares em relação a Deus e lutas sociais, né? E aí a gente também tem Ivanete, maravilhosa, mestre em educação, novas tecnologias e também estuda mulheres negras, né, evangélicas. E aí a gente vai conversar. Deixa eu falar com vocês, virar um pouquinho. Acho que eu estou conduzindo um pouco nervosa, mas a gente vai se encontrando, né? Vai se achando. Eu não estou conseguindo nem olhar para vocês, nem olhar para vocês. Aí eu vou. Mas, para introduzir um pouco... e tem eu também, Colaia Heloff, Rebeca Cuyela, como vocês preferirem me chamar. Chamaram de Rebeca Colaia, é uma nova versão aí. Mas eu estou aí, uma comunicadora em formação, tentando entender um pouquinho mais sobre o mundo e como ele funciona em questões de gênero, raça, classe. E é isso. Vamos seguir. As meninas falaram, né? O tema é o movimento negro e a luta pelas vidas negras. E, para introduzir o tema, eu queria falar que isso daí não esse tema não se trata da nossa busca, né? E aí, assim, por se incluir em um sistema que nos esmaga. Essa não é a nossa luta, né? Eu acho que a luta está mais para construir novos caminhos que consigam que consigam entender e compreender todas as relações que a gente tem em relação às vivências que atravessam a negritude brasileira, a negritude evangélica, as nossas juventudes que têm sofrido fortemente com a violência e que continuam. A gente está falando de um sistema... E aí, por que eu falo sobre não se incluir num sistema? Porque a gente está falando de um sistema que matou Jesus de Nazaré quando ele era e anunciava a própria verdade. A gente está falando de um sistema que mata os nossos meninos quando eles estão indo para a escola. A gente está falando de um sistema que faz com que a gente saia na rua com medo se volta ou não. Então, essa não é a intenção. A intenção não é se incluir, não. É construir novos caminhos mesmo para uma reparação aí. E aí... eu queria passar a fala para... Eu queria ver se vocês dizem quem começa, né? Vocês escolhem... Ivanete Xavier, a maravilhosa. E aí você pode também falar um pouquinho da sua trajetória e falar sobre como isso se mostra, né, em relação às mulheres negras, como é que os movimentos negros pensam em relação às mulheres negras evangélicas quando se trata de combate à violência a esses corpos. E é isso, você pode seguir. Bom dia a todos, a todas e todes. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui nessa mesa. Agradeço o convite da Conferência Enegrecer. Para mim, realmente, foi um convite ímpar. Meu nome é Ivanete Xavier, o meu território é de Curitiba, venho de Curitiba do Paraná. Um lugar onde a população negra é apenas 34%.
Então, estar aqui nesse ambiente, onde praticamente 100% das pessoas são negras, é uma emoção muito grande. O meu envolvimento com o movimento negro evangélico iniciou-se em 2005, mas ele só foi efetivamente trazendo, né, enquanto movimento, a partir de 2015, 2016, quando em 2015 eu participei da Marcha das Mulheres Negras em Brasília. Quantas aqui foram nesse movimento? Alguma testemunha? Temos lá. Então, a partir de 2016, a violência doméstica e familiar bateu na minha porta. E eu fui procurar alguém que pudesse me ajudar dentro das políticas públicas. E naquele momento, em 2016, me falaram que o recorte da mulher negra e evangélica era um recorte muito pequeno. Não valia muito a pena, e que ficaria, então, com o recorte de mulheres. Mas nós sabemos que, enquanto mulheres negras, as ações políticas e as ações afirmativas não chegam até os nossos corpos. Mulheres negras não chegam. Quiçá para mulheres negras evangélicas. E, em 2018, eu estava concluindo, então, uma especialização em missiologia. Também tive muita dificuldade de encontrar um apoio teológico, um apoio, né, de obras. E aí eu vejo tantos livros, tantas literaturas, o livro da Aline Frutuoso, né, que estava aqui agora, passando para nós essa informação. Como seria importante para nós, mulheres negras, naquele momento. Mas eu não tive esse apoio, né? E, a partir desse momento, então, eu fui para o movimento de rede de mulheres negras no Paraná, no qual eu faço parte, eu sou coordenadora administrativa de uma rede, e também conheci a rede de mulheres negras evangélicas, do qual as coordenadoras estão aqui neste momento também. E, a partir desse momento, então, a minha formação acadêmica é gestão pública, e eu fui, então, procurar e trabalhar e ir por esse caminho, para que nós pudéssemos estar, então, proporcionando para que outras mulheres também pudessem estar alcançando essas políticas. Eu sou filha de José Inácio Xavier e Antonieta Paulino Xavier, sou mãe de Aline, essa jovem que está ali, adolescente. A minha formação acadêmica, né, gestão pública, estou mestranda neste momento, mas não foi por este caminho que eu estou aqui, né? Eu estou aqui por conta dos movimentos sociais, pela dificuldade de nós inserirmos e conhecermos a nossa cultura. E, a partir disso, então, eu conheci os movimentos, mas eu era uma mulher negra evangélica, né? E foi a primeira dificuldade que eu tive em ser recebida. Mas como que você, uma mulher negra, está seguindo uma religião do seu colonizador? Então, lá em Curitiba, no Paraná, eu encontrei, eu não posso dizer que seria um racismo religioso, né, mas também essa dificuldade de estar e ser recebida entre os seus, porque não eram os seus. Vale lembrar também que eu vim de um berço evangélico, mas eu tive a informação cultural e ancestral da minha família em 2015, em 2005, há 20 anos atrás. O meu avô, ele converteu ao cristianismo, e, a partir do momento que ele se converteu, toda a nossa identidade foi apagada. A nossa identidade, a nossa ancestralidade, a nossa musicalidade, tudo ficou para trás. E, como eu sou a caçula, a última da família, eu não tive essa informação. E acredito que não só eu,
mas outras pessoas também devem ter passado por esse atravessamento de que quando nós, mulheres e homens também, nos convertemos, nós temos que deixar toda a nossa ancestralidade, toda a nossa cultura, a nossa musicalidade, a nossa corporeidade, deixarmos para trás e assumir a cultura do colonialismo. Né? Isso aconteceu comigo também. Bom, sobre a questão da violência contra a mulher. No dia a dia, nos movimentos, nós trabalhamos com essa temática. Não é apenas sobre isso, mas isso perpassa por todas as outras demandas. Atualmente, eu sou presidente estadual do Conselho dos Direitos da Mulher. E, diariamente, nós falamos sobre violência. Violência de mulheres negras, de mulheres não negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres lésbicas, de todas as mulheres de suas pluralidades. Mas aqui nós estamos falando sobre mulheres negras. Nós somos as que mais sofremos violências físicas, doméstica, familiar, institucional. Somos as mulheres, somos as que menos temos acesso às políticas públicas, de ações afirmativas. Nós somos subrepresentadas quando nós estamos em alguns espaços. Para reafirmar a nossa fala é muito difícil, porque as pessoas não têm paciência para ouvir uma mulher negra. E, enquanto presidente, lá no Sul, muitas vezes eu estou num espaço onde sou uma mulher negra, preta, retinta, então, somente eu. Então, passando por esse desafio, né, que eu aceitei estar nesse momento, nessa presidência, não porque eu gostaria de ter o protagonismo, mas também para ter uma referência para as outras que vêm após mim. Porque eu sei que eu alcancei esse local, esse espaço, não foi por minha causa, mas eu sei que muitas de nós, das nossas ancestralidades, que cavaram, foram muitas mãos que fez com que hoje, Rebeca, você estivesse aqui, linda, maravilhosa, apresentando essa conferência Enegrecer. Muitas passaram antes de você, antes de eu estarmos aqui neste momento. Então, seria também uma referência. E falando sobre a violência contra a mulher negra, né? Então, nós temos uma agenda de 2030 que diz que qualquer forma de violência contra as mulheres e meninas sejam banidas, sendo necessário que toda a sociedade articule alternativas de promoção e proteção para as mulheres, instituindo e implementando diretrizes para as políticas públicas para as mulheres. Mas quando nós falamos em políticas públicas, ações afirmativas e injustiças, não é só lá no poder público. Nós temos que trazer essa discussão, essa demanda para dentro da igreja. Por quê? Porque a mulher negra dentro da igreja, ela também é subrepresentada. Apesar que em qualquer momento que nós vemos mulheres passando, mas qual o papel que ela exerce dentro da minha igreja e dentro da sua igreja? Eu venho de uma igreja elitizada. Pouquíssimas mulheres negras, pouquíssimas pessoas negras dentro da igreja. Mas quando eu vejo algumas das mulheres negras, eu vejo as mulheres que estão no restaurante, servindo no restaurante, ou então limpando o banheiro da igreja. Essa é a representatividade. Ou então, num papel mais representativo, que é o coral da igreja, onde nós levamos a nossa cultura, levamos a nossa musicalidade.
Eu servi a igreja no coral, cantando contralto. Então, eu não gostaria de estar alongando mais, porque nós temos ainda, mas eu gostaria de trazer uma provocação para as lideranças das igrejas, do qual eu sinto falta também, muito obrigada, Fadi, do qual eu sinto falta para que pudesse estar aqui, nos ouvindo também. Porque as lideranças religiosas, elas precisam ter o conhecimento, elas precisam estar aqui junto conosco, se capacitando, ouvindo as nossas dores. Caso contrário, nós estaremos falando de nós para nós. Qual é a igreja que nós queremos e que nós estamos militando para o amanhã? Se as lideranças religiosas das igrejas são pessoas não negras, são mulheres não negras, então nós precisamos que as lideranças religiosas estejam caminhando conosco, não só apenas com o discurso antirracista, mas saindo da teoria para a prática. Eu não me considero da academia, eu não venho da academia, eu venho dos movimentos sociais. Em 2005 até 2015, eu desenvolvi um projeto chamado Projeto Culto Afro, em Curitiba e região metropolitana, onde eu trazia a musicalidade, a corporeidade e a nossa cultura africana e afro-brasileira. Naquele momento, eu não sabia qual era a diferença que ia fazer isso na minha vida e na vida da minha família, família Xavier. Hoje, nós podemos verificar que ali foi a ponta do iceberg, porque nós temos muita dificuldade em trazer a população negra, as pessoas negras evangélicas, porque nós sabemos que está na periferia, que está nas religiões pentecostais e neopentecostais. Nós temos muita dificuldade de chegar até essa população. E qual a estratégia que a igreja vai usar para falar com essa população? Fica aqui a minha provocação. Muito obrigada. E aí decidiu quem vai para a próxima? Raiz, então, vamos? Você quer se apresentar? Quer que eu faça uma introduçãozinha? Como vai ser? Pode falar se quiser. Como educador e teólogo, né? Vamos lá. Mas, enquanto educador e teólogo, né, de que forma você vê a atuação contra a violência do movimento negro como expressão viva na teologia negra no Brasil, né? Hoje, especialmente nas comunidades de fé, né? Bom dia, gente. Paz e bem. Dizer que é motivo de alegria estarmos juntos, unidos e unidas, nesse grande diálogo, e que marca, né, um novo tempo para os pretos e pretas que seguem ao preto favelado de Nazaré. Então, dizer que é motivo de alegria estarmos juntos e juntas, e mandar um abraço, né, do nosso povo, lá da Igreja Metodista Filadélfia, do bairro do Engenho Velho da Federação, povo acolhedor, de coração aquecido, e que, obviamente, assim, vibra muito com a presença, com essa grande reunião. E acho importante, né, assim, a gente inicia... sim, sou Raiz, nascido na Baixada Fluminense, e nasci em São João de Meriti, no dia 10 de abril de 1980. Então, sou um cara do século passado, e tem que falar a real, né? Um cara do século passado, filho de Dona Elizabeth, mulher preta, costureira, assembleana,
e de Clélia dos Santos Daniel, hoje ancestral, que ferroviário, ali do piquete, ali das greves, filiado ao Partido dos Trabalhadores e também assembleano, né? Então, eu sou o fruto do encontro dessas pessoas pretas que se amaram e que puderam me dar aí um lar e uma história. E o metodismo surge na minha vida de uma forma, digamos que, de reencontro, uma vez que a minha avó foi metodista e, em um determinado momento, ela sai da igreja metodista por causa de uma dissidência que rola no finalzinho da década de 60, início de 70, que um grupo queria avivamento e um grupo que acreditava que já vivia o avivamento. Mas aí, por conta que, claro, esse movimento rolou em várias igrejas no Brasil afora, que foi um movimento que deu origem à galera chamada... a mente vai e volta, mas digamos que seria a galera hoje uma renovação carismática. Aí minha avó sai da Igreja Metodista, vai para a Assembleia de Deus, logo minha mãe, que também ia para a Igreja Metodista, foi para a Assembleia de Deus, e depois de mil e mil eu retorno para esse lugar que a minha avó, lá atrás, seguiu em frente. Então, enfim, né, um resumão da apresentação de Serrais. Bom, a irmã falou a respeito de... Ah, é? Ah, tá, mas eu quero responder. Boa provocação. Bom, quando a gente fala de movimento negro, é muito interessante, porque às vezes a gente tem uma ideia que quase que única sobre o movimento negro. E, claro, não é culpa nossa a gente ter esse tipo de percepção, porque ao longo dos anos, principalmente nós cristãos, né, de tradição aí protestante, muito mais até mesmo que a galera de tradição católica, a gente foi, de uma certa forma, orientado pelas nossas igrejas de que o movimento negro era algo que reivindicava o candomblé e coisas que não tinham a ver com o reino de Deus. Ao mesmo tempo, isso é uma ignorância, mas também é uma demonstração enegrecida, eu não vou falar claro, né, vamos trabalhar também o nosso vocabulário, uma demonstração nítida de racismo, porque esse tipo de abordagem faz com que a gente pense que a luta de pretos e pretas ao longo da história por melhores condições de vida, por dignidade, fosse algo descolado do que a gente entende como o reino de Deus. E aí é interessante que, dos dois lados, a gente vai encontrar algumas crises. Primeiro, dos pretos que têm a sua consciência de serem pretos e pretas na diáspora, pretos e pretas que lutam para sobreviver e que estão nas suas igrejas locais e que atuam nos mais diversos espaços da sociedade, sindicatos, movimento estudantil, ou até mesmo nos bairros, nas lutas dos bairros. E esses pretos, eles começam a dialogar com esse movimento negro. E aí é muito legal que mudanças começam a acontecer. Porque esse preto, essa preta de fé, com a sua fé pautada pelo Evangelho... Água? Pô, pretinho. Ô, Timóteo. Meu brother, Timotinho, meu brotherzão. Botar uma pilha, pretinho, bebe uma água. Gogó estava seco, né, brother? Gogó estava seco. Então, a gente vai perceber que esse preto, essa preta, com essa fé, com esse Evangelho de Jesus de Nazaré, a sede pela justiça, esse irmão, essa irmã, ocupa os espaços de luta. Claro que na historiografia nós vamos ter um apagamento, uma invisibilização. E nós vamos identificar que os pretos e pretas que são catalogados nas pesquisas são pretos e pretas de tradição católica. Beleza, até aí tudo bem. Mas que também revela que há um certo preconceito
com pretos e pretas de tradição protestante, principalmente os de tradição ou de identidade pentecostal. O grande legal, e eu acho que o movimento negro evangélico abre uma porta enorme, porque começa a visibilizar homens, mulheres, pessoas que, ao longo de suas vidas, não abriram mão do espaço político de transformação através dos movimentos sociais, mas também não abriram mão das suas vivências nas igrejas locais. E quando a gente fala, né, hoje, de movimento negro, não dá mais para deixar os pretinhos e pretinhas escondidinhos, como antigamente essas pessoas ficavam escondidas. E aí, nessa onda de ver qual é e tal, assim, muitos irmãos e irmãs começaram a ir para as pesquisas para poder identificar os pretinhos e pretinhas de fé que estavam na luta. E aí, nessa onda de vai, não vai, vem, não vem, qual é, cadê a bibliografia, que é uma luta, né? Qual é a bibliografia? É sempre esse caô. Qual é a bibliografia? Qual é a consistência da sua fonte? Para tentar deixar a gente de novo lá no cantinho da festa. Para o azar deles e para a nossa alegria, a nossa galera fez. A nossa galera botou a cara. E muitos e muitas testemunharam. E aí, nas pesquisas, né, ali fazendo levantamento e tal, de uma pessoa que eu tenho muito carinho, que, obviamente, se tornou não objeto, mas fonte de inspiração para a pesquisa, reverendo Antônio Olímpio Santana, pretinho, Minas Gerais, nascido na década de 30, metodista, é claro, né? Amo muito o meu povo, não deixo de amar os meus irmãos e irmãs das outras denominações. Somos todos mundo, corpo de Cristo. Mas eu amo o meu povo metodista, gente, e assim como amo meus irmãos batistas e tal. Então, eu fiquei muito amarradão de saber que um pastor pretão, metodista, ele estava envolvido em várias lutas que o conjunto do movimento negro não visibilizou. Mas não interessa que eles não tenham visibilizado. Mas nós não podemos manter a invisibilidade. E, a partir dele, assim, a mente deu um grande boom, e não só eu, mas vários outros, Timotinho também, nós começamos a olhar para o movimento negro e ver a contribuição, ainda que silenciosa, de pretos e pretas seguidores de Jesus de Nazaré, numa experiência, nas vivências protestantes. E aí eu quero pedir licença para citar aqui um texto de um livro produzido pela grande socióloga, professora Flávia Rios, que, junto com o professor Alex Hatz, fizeram um livro falando sobre Lélia Gonzalez, e o título é Por um Feminismo Latino-Americano. São vários textos de Lélia Gonzalez falando das mais diversas coisas. E aí a gente vai encontrar um relato de Lélia Gonzalez falando da participação de metodistas, no caso, assim, falando dos evangélicos na luta antirracista. Eu coloquei aqui, mas o inimigo é sujo. Né? O inimigo é sujo e quer envergonhar, mas está repreendido em nome de Jesus. Vai ficar derrotado. Esse espírito que quer fazer zombaria com o povo de Deus. Está repreendido, eu achei. Amém. Amém. E aí, Lélia Gonzalez vai dizer da contribuição dos metodistas nesse espaço de diálogo e de articulação. E aí ela diz o seguinte: foi tê-la na Igreja Metodista, por exemplo, para a realização do nosso Congresso Nacional de 1979, em Duque de Caxias. E é justamente a Igreja Metodista onde surgiu, né, esse trabalho de combate ao racismo. Ou seja, Lélia Gonzalez, militante
histórica do movimento negro, dá um testemunho de que a Igreja Metodista está realizando um trabalho de pastoral de combate ao racismo e vendo formas, e aí ela vai depois dizer aqui, de enfrentar o racismo dentro da própria igreja. E vai dizer que essa Igreja Metodista viabilizou um congresso do MNU em Duque de Caxias. Isso é muito sério, gente, porque está dizendo que o Movimento Negro Unificado, que, por sinal, fez aniversário dia 18, né? Vida longa ao MNU, né? Essa organização teve como parceira estratégica uma igreja. Isso é muito sério e é muito importante para que a gente possa se ligar que nossa negrada sempre esteve lá, juntas. E hoje, século XXI, o meu apelo também rola nesse sentido, não podemos deixar de estar nos movimentos sociais negros, mas também não podemos deixar de estar nas igrejas locais. Esse é o papo reto, irmãos e irmãs, porque a gente não tem conseguido ter equilíbrio, coisa que os nossos mais velhos e mais velhas têm. Está entre nós a nossa irmã Maria da Fé Viana, militante do movimento negro, na Baixada Fluminense, metodista, de estar lá na sociedade de mulheres, de estar junto ao grupo de oração, mas de estar fazendo a luta política no município para que pretos e pretas tenham dignidade e condições de viver. Louvado seja Deus! Então, não dá para nós ficarmos na dicotomia. Ah, mas eu participo do movimento negro evangélico. Glória a Deus! Glória a Deus! Ah, eu participo da rede de mulheres negras evangélicas. Glória a Deus! Eu participo da Aliança Bíblica Universitária e estou lá com os pretinhos organizados. Glória a Deus! Mas esteja em outros espaços. Porque esse é o grande problema, meu irmão, minha irmã. Nós estamos totalmente perdidos em alguns momentos. E não dá mais para a gente ficar perdido. E aí, a gente identifica também que os pretos e pretas, que tocam também a luta na igreja local, não conseguem articular alianças para a promoção da vida do nosso povo preto. E aí, eu percebo que não ocupamos os espaços dos conselhos, coisa que nossa irmã Maria da Fé Viana, Fezinha, estava lá no Conselho de Cultura. Reverendo Santana, o nosso pastor metodista, foi um dos articuladores da Comissão Municipal dos Direitos do Negro de São Paulo. Olha aí que barato. Porque entendeu que é importante atuar na igreja, mas também disputar os espaços da sociedade. Então, hoje, nós temos elementos para dizer... Me ajuda no tempo, irmã, pelo amor de Deus. Amém. Então, a gente não pode mais, ou se a gente deu mole no passado, a gente não pode dar mole no presente e pensar no futuro de não ocuparmos esses espaços. E aí, assim, quando hoje, né, nós temos pretos e pretas que se veem como pretos e pretas, seguidores do preto favelado de Nazaré, que aponta para a sociedade que pretos e pretas, seguidores de Jesus de Nazaré, não concordam com o pecado da intolerância religiosa, ou do racismo religioso e do racismo como estrutural, quando nós sinalizamos isso, hoje, setores do movimento negro, que por ignorância ignoram a gente ou ignoravam a gente, hoje estão sendo obrigados a nos chamar para trocar ideia. Quantos? Pronto. Vai dar para fazer o apelo. Hoje a galera está tendo que trocar ideia. Isso é muito bom. Isso é imprescindível. Mas nós precisamos avançar. E meu apelo é, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, vamos ocupar os espaços dos movimentos sociais, porque lá é o nosso lugar também.
Não vamos abrir mão, não podemos abrir mão da igreja local. Agora eu não vi mais amém. Não vamos abrir mão mais da igreja local. Por quê? A igreja local, como diz o reverendo Santana, precisa estar à disposição de ser cooperadora da promoção da vida, do bem viver, do bem comum do nosso povo preto. A igreja precisa ser sal e luz na caminhada com os nossos irmãos e irmãs que, a partir dos movimentos sociais, lutam pela promoção da vida do nosso povo. E que esse espaço do Enegrecer seja um espaço que aqueça o coração de vocês, renove a vocação de vocês, encoraje vocês para que vocês possam dar continuidade ao sonho, à luta e à esperança de que os nossos ancestrais não só projetaram, mas oraram para que nós não pudéssemos perder. Então, que Deus nos abençoe, paz e bem. Tá ligado? Tá, né? Oi, gente, bom dia, tudo bom? É uma honra estar nessa mesa, né? Saudar os meus mais velhos que estão aqui. E é isso, né? Bom, sou o Timóteo, eu sou do Espírito Santo, né? Aquela terra com o nome de Deus, mas parece que Deus não está lá, né? Impressionante. Mas, enfim, a gente conversa disso mais para frente. Eu queria falar, né? Ser franco, né? Com vocês, dizer de onde eu falo, né? De onde vai sair de parte a minha fala. Eu sou um homem negro cristão. Hoje eu estou na Igreja Presbiteriana Unida, que é uma igreja que nasce nos anos 70, fruto de movimentos sociais, de diálogo de cristãos com a realidade brasileira, de enfrentamento à ditadura militar. E eu tenho, né, como maior referência nesse caso o reverendo Dr. Joaquim Beato, né, que foi uma liderança do meu estado, que lutou, que construiu junto com o reverendo, né, Antônio, o Senacora, que organizou, né, o CONIC, todos os outros movimentos ecumênicos de luta social, fazendo esse diálogo de igreja e sociedade. Além disso, né, eu sou um artista também, produzo arte a partir dessa linha mais estética, né, propondo um outro olhar sobre a negritude, sobre a fé cristã, pensando nessa linha. E, por fim, né, politicamente, né, a gente, como o Raiz falou, movimentos negros são muito diversos, né? E todos nós queremos combater o racismo, mas a gente, às vezes, não acha um caminho, né, para solucionar isso. Então, os movimentos vão escolher suas estratégias, né, e suas táticas, né? E, atualmente, eu componho, né, o coletivo negro Minervino de Oliveira, que é um coletivo negro de base marxista, né, ligado ao Partido Comunista Brasileiro. Então, eu também falo desse lugar, dessa outra perspectiva, né, que pode diferenciar de alguns que estão aqui, ou da maioria, mas eu acho que é uma proposta válida para a gente poder pensar e se sentir provocado a pensar sobre isso. E começando pela provocação, né, ou por uma tese, a teologia negra sempre foi uma ideologia, né, ou ideologias que sempre foram base para sustentar os movimentos sociais. Então, o James Cone está escrevendo a teologia negra quando está surgindo o poder negro, como uma resposta, né? Onde está Deus nessa revolta negra, né? É sempre nessa chave que nasce a teologia negra, né? Ou quando as mulheres negras criam a teologia mulherista, onde está Deus no sofrimento da mulher negra nos Estados Unidos, né? Então, elas vão construir toda uma teologia sobre isso, né? Inclusive não indo muito para Jesus, mas pensando muito a H, enquanto uma mulher negra, dialogando com mulheres negras domésticas, né? Nessa situação de subalternidade. Então, a teologia negra sempre nasce em diálogo, né? E a serviço do movimento social. Então, eu coloco isso para a gente pensar, porque
porque a gente precisa fazer esse movimento, né? E a gente sempre tem que se perguntar, a teologia que está nascendo é uma teologia deslocada dos movimentos sociais ou ela está junto, né? Como é que a teologia está dialogando com a questão da mulher negra hoje? Como é que está respondendo essa questão? Como é que a teologia negra está respondendo à questão do encarceramento em massa? Como é que a teologia negra vai responder à questão da pandemia? Como é que a teologia negra vai responder a tudo isso, né? Então, eu trago esse reforço para a gente pensar de que a gente precisa, de fato, para produzir uma teologia negra, uma reflexão que se torne em ação, um entrelaçamento nos movimentos sociais, né? Reforçando até o que o Rai já disse. E também dizer que isso não é, reforçando, né, isso, dizer que isso não é algo novo, a gente não está inventando a roda, né? A gente teve, em nossa história, todo um movimento de cristãos e cristãs, de fato, organizando isso, né? Seja lá na África do Sul com Mandela, Desmond Tutu, Martin Luther King, né? Enfim, todo mundo conhece aqui, né? E no Brasil também, né? E, né, puxando para o meu lado, né, o próprio reverendo, né? Inclusive, esse é um desenho que eu fiz dele, né? Depois vocês passam lá para ver. Mas ele foi uma dessas pessoas que, pensando essa questão de luta dentro da igreja, né, ele se organizou para montar movimentos sociais na igreja e montar um seminário, né? Produzir um seminário, o Seminário Centenário da Presbiteriana, né? Na época IPB. Então, imagine vocês, um homem negro na IPB dos anos 50, discutindo luta de classes e racismo, né? Então, não é à toa que a galera expulsou ele de lá. Mas aí fundou a IPU depois, né? Mas não é algo diferente, né? Não é algo novo que a gente está propondo. A gente está propondo uma luta de fato que seja social e construir na igreja esses espaços, né? E pensando nessa coisa do seminário e tudo, quais demandas nós vamos ter? A demanda que a gente tem agora vai ser, né, pensar no meu campo da arte, né? A gente tem que produzir materiais, né? Materiais de escola dominical para discutir essa questão, respondendo à violência contra a mulher, respondendo à pandemia, respondendo ao encarceramento em massa, respondendo ao racismo que afeta a questão da alimentação, racismo ambiental, né? Produzir materiais, produzir lideranças negras, né? Como a pastora colocou aqui, né? Sobre aonde estão essas pessoas negras nos espaços de poder. Também temos que pensar sobre isso. Pensar os seminários, né? Construir seminários negros com teologia negra para pensar essas questões. Ou seja, a gente tem que pensar uma igreja não apenas na representação, mas nessas estruturas realmente de produzir novos saberes, né? Inclusive, tem uma história muito triste que eu ouvi, que um brasileiro chegou para um teólogo gringo e falou: olha, vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo. Por quê? Porque os latino-americanos e os africanos estão evangelizando mais que vocês. A Europa e os Estados Unidos está diminuindo. Aí o teólogo americano riu na cara da pessoa e falou bem assim: olha, enquanto vocês estiverem lendo nossos livros, a gente está ganhando. Então, essa história triste coloca aqui, a gente tem que produzir saberes novos. A gente tem que resgatar os nossos mais velhos, nós temos que produzir outras formas de ler a Bíblia, né? Por exemplo, né? Eu sou um homem negro com muita raiva. Eu sou um homem negro de muita raiva, né? E para eu sobreviver eu tenho que guardar minha raiva, né? Senão, porque você sabe. Então a gente tem que dissimular, né? Tem que, né, comer pelas beiradas, Só que eu estou numa igreja que a galera fala assim: não, você tem que amar o seu inimigo, né? Você tem que servir. Mas eu acho que uma teologia negra brasileira deveria perguntar: será que o mandamento de servir uns aos outros, né, no serviço quase já, né, servir limpar a igreja, pegar as cadeiras, né? Será que esse mandamento está cabendo para o povo que sempre serviu? Ou ele tem que se aplicar para aqueles que nunca serviram? Talvez a gente tenha que pensar nessa chave. Ou para onde vai o ódio ou a raiva que eu sinto quando o racismo vem? Isso é uma pergunta teológica, né? Porque senão o irmão, a irmã, vai guardar o seu ódio porque é pecado sentir ódio, né? Mas a gente vai se perguntar: mas e o judeu lá do Egito não estava com ódio do faraó, não? Né? Será que Deus não acolheu essa raiva?
né? Será que Deus, quando matou o filho do patrão, né, nas 10 pragas, quando ele envenenou o rio de sangue, quando ele fez terrorismo revolucionário, que é das pragas, contra a classe dominante, né, que era dona do meio de produção, né? O Êxodo é sobre luta de classes e é isso, gente, é sobre isso, né? É o Zumbi de Palmares queimando a lavoura, é o Moisés destruindo os meios de produção do faraó. Onde está essa raiva, né? Então, só essa pergunta já abriu um debate teológico para a gente dar conta, né? Para a gente pensar que esse Deus que acolhe a nossa raiva também. Então, então só essas coisas que eu estou jogando aqui para vocês é para a gente pensar a nossa negritude de fato com a Bíblia, é realmente pensar que Deus ouve a nossa questão racial mesmo, que Ele está na nossa dor, sacou? Que quando eu vou orar para aquela patroa que está oprimindo, né, a minha mãe, a minha tia que é doméstica, Ele vai ouvir, e se pá, Ele vai lá e vai fazer mal mesmo. E está tudo bem. Entendeu? Então, é outra forma de ler o texto, é outra forma de pensar a fé. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente estiver engajado no movimento social. Se a gente estiver engajado no movimento de bairro, se a gente estiver engajado no chão da vida. Porque senão a gente vai fazer perguntas que o povo não está fazendo. A gente está respondendo coisas que ninguém está perguntando, né? Mas o movimento social está perguntando sobre a raiva. O movimento social está perguntando sobre encarceramento, está perguntando. O que a gente, enquanto igreja, enquanto cristão, vai fazer sobre isso, né? Ah, perfeito. Então, a gente tem essas perguntas para fazer, né? E eu acho que a gente tem que responder elas, né? Eu acho que tem que responder elas, né? E eu falei, né, que eu estou falando desse lugar meu marxista e tudo, porque eu estou vendo que o problema é estrutural. Então, eu realmente acho que a solução para os nossos problemas realmente vai ser nessa superação dessa realidade social, né? Então, eu quero radicalizar, eu proponho radicalizar as pautas, né? Então, por exemplo, uma pauta radical, né? Foi a gente que construiu esse país, a gente que plantou o solo, a gente que fez tudo isso. Só que o nosso povo paga um aluguel num cativeiro. Nosso povo está na rua. E, ao mesmo tempo, os descendentes de portugueses e italianos, no meu estado é italiano, né? Eles estão, na mão deles está 0,03% da população tem 1/4 de terra no Brasil. A gente vai ter que discutir reforma agrária, né? A gente tem essa pauta de ter mais representatividade no meio de comunicação. A gente tem que começar a discutir sobre cadeias de rádio e TV públicas, né, de acesso do povo, né, e tantas outras pautas, né, a violência policial a gente tem que conversar, a luta contra o encarceramento em massa, tudo isso a gente tem que passar. Soberania alimentar, né, que é uma questão que nos pega também, né, a gente tem que começar a pensar hortas comunitárias, por exemplo, outros modos de distribuição, né? A gente discute muito sobre o dinheiro preto ficar na mão do preto, também vai passar por a gente pensar redes de distribuição, né, de renda, de comida, de acesso, né, de organização, de formação de crédito que não passe por banco. Enfim, eu estou propondo algo mais revolucionário. E a igreja não pode estar fora disso. A igreja pode propor isso, né? A gente pode propor outras formas de sociabilidade, de organização, de tudo isso, né? De construir, de fato, um poder que seja popular, o poder do povo, né? Como gritavam os Panteras Negras, né? E uma forma que eu estou fazendo isso, né, é me organizando os movimentos, né, a partir do que eu posso, né? Obviamente que a gente tem outras coisas também, né? Sempre um diálogo entre encaixar as coisas da nossa vida corrida, né, nesse capitalismo demoníaco e desgraçado, enfim. Já fiquei com raiva, né? É isso. Capitalismo, né? Mas mas uma forma mais singela que eu tenho tentado dar conta disso, e aqui é o caminho para finalizar minha fala, é propor um outro jeito de olhar a vida, né? Então, por isso eu caminho no campo da arte, né? Que é uma coisa também que o movimento negro também já fez, né? O movimento negro não é só piquete e greve, mas o movimento negro também é arte, né? Então, quando não dava para a gente lutar com piquete, a gente ia para a arte. Então, os bailes blacks, né? Movimento negro, os carnavais, os sambas, os congos,
o hip hop, né, o funk, o trap, todas essas manifestações artísticas são também formas de desenhar outros mundos possíveis, desenhar outras possibilidades de existência. E como a teologia, né, é falar sobre Deus, é propor jeitos de entender esse ser que a gente aproxima, mas também nem tanto, né, que a gente nunca entende Deus completamente. A gente vai tateando. Então, a gente também, enquanto pessoa negra, pode também dizer sobre Deus. Então, a gente pode desenhar, a gente pode escrever poesia, a gente pode fazer dança, escultura, a gente pode pensar artes em outro lugar para fazer uma reflexão, né? Imagine você, que já aconteceu comigo, né? Uma criança pequena, foi aqui mesmo. Eu tenho um desenho que tem o Moisés negro, assim, abrindo o Mar Vermelho, e atrás um deus, Javé, né, mas parecendo Ogum, assim, né, com os cordões, uma lança e tal. E a criança perguntou, quem é esse daqui, tio? Eu falei, daqui é o Moisés e daqui é Deus. E ele está libertando o povo igual o zumbi libertou a gente. E o olho da criança brilhou, assim, ó, né? Que talvez ela nunca pensou o texto bíblico nesses termos, né? Então, como que essa criança vai passar agora? Qual autoestima vai ser colocada, né? Então, são essas formas que eu tenho singelamente tentado botar minhas coisas aí no mundo, tá bom? E vamos conversar agora, tá bom, gente? É nóis. E é isso, vamos conversar agora mesmo, gente. Vamos organizar. Dá para 3 perguntinhas. Quem quiser ir se organizando para falar, faz a fila. Enquanto isso, eu vou falar com Ivanete. E aí eu queria perguntar, né, a partir da sua experiência com a desconstrução da invisibilidade do negro na Bíblia, né? Como você acredita que a leitura das Escrituras... Eu estou falando... Vocês estão conseguindo me ouvir? Que está parecendo que eu estou falando daqui, né? Pode ser usada para fortalecer a autoestima e a agência política das mulheres negras nas igrejas evangélicas. E aí eu penso nessas mulheres negras também, essas que velam os seus filhos antes mesmo de alcançar a idade adulta, e tem suas próprias dores, muitas vezes, negligenciadas pela própria igreja, que são, às vezes, reduzidas para ore um pouco mais, né? Ore para o seu filho sair dessa situação, ore para não sei o quê, como se a igreja não pudesse estender a mão. Você que está orando pouco, você que está... Então, vou... Aí eu queria saber, assim, como é que funciona, e, enfim... Fale um pouquinho para nós. Então, quando o Timóteo fala que ele tem muita raiva, eu também tenho muitos questionamentos, né? E eu fui criada, o meu pai era músico, né? Maestro de coral, então eu passei a minha infância, né? E parte da minha adolescência cantando em coral, inclusive da família. Mas o meu pai, ele tinha algo interessante, que quando eu tinha alguns questionamentos, algumas dúvidas, ele não respondia para mim, ele dizia, ele dava referência para que eu procurasse, né? Então eu acho que isso acho que isso me ajudou muito na questão de trazer as pessoas trazerem as coisas prontas para mim, porque eu tive que procurar a resposta. E isso seria o quê? Uma interpretação de texto. É uma interpretação de texto. Com relação às mulheres, né, eu vejo com muita dor, inclusive, que, conversando com as mulheres evangélicas e falando sobre algumas situações que elas viveram e ainda vivem, elas não sabiam, não tinham noção de que aquilo que elas passaram e que estão passando é uma violência. Sobretudo no seu cotidiano, mas principalmente dentro das igrejas evangélicas. E aí, quando você vai trazendo, você vai conduzindo, a gente não aponta, a gente vai construindo, né, um texto, uma fala, para que ela possa, então, se ver dentro daquela situação,
dentro ou fora da igreja, e constatar que sim, que isso que ela sofreu é uma violência psicológica, uma violência até espiritual dentro das igrejas. E esse caminho, para mim, é um caminho libertador. É um caminho libertador, porque se a mulher ela não tem ciência do que ela está vivendo, ela não tem como sair do ciclo de violência. Ela vai estar sempre. E o difícil é você falar com ela, porque já traz, né, como que eu posso dizer? Mas a liderança religiosa, ela traz muito isso. Porque, mesmo que eu, enquanto Ivanete, né, do movimento social de mulheres negras, mas, se ela não tiver o aval da sua liderança religiosa, ela não vai adiante. A liderança religiosa tem que dar o aval para que ela possa estar nesse meio do qual o pastor falou, dos movimentos sociais. Porque o movimento social ele não tem legitimidade dentro das igrejas evangélicas neste momento, né? Nos últimos 15, 20 anos, não tem. Eu, por exemplo, dentro do meu espaço religioso, eu não tenho muito espaço. Fora deles, quando eu estou em uma atividade cultural legítima, né? Porque eu sou uma coralista, eu canto em coral, não só de igreja, e as pessoas falam assim, você vai ser expulsa da tua igreja. Por quê? Porque eu estou exercendo a musicalidade, a corporeidade e a cultura negra. Então, eu sempre estou ali, eles sempre estão aguardando que eu, enquanto evangélica, mulher negra evangélica, vai ser expulsa da igreja porque você não está dentro do esperado. E eu, conversando com uma menina ali na estande, que eu disse que a minha forma de evangelizar, de estar com essas mulheres, não é dentro da caixinha, não é dentro das 4 paredes. Mas estar nesses espaços, né, servindo gotas homeopáticas. Né, porque o Agostinho disse que pregue o evangelho todos os dias. Se for preciso, use a palavra.